Então, olá pessoal, hoje mais uma aula de geografia do Brasil, certo? Hoje nós vamos falar sobre o relevo brasileiro, um assunto relativamente fácil, que vez por outra aí a gente encontra questões na prova do Enem e também nos simulados que a gente faz de diferentes sistemas de ensino, né? Então, a aula de hoje é sobre o relevo brasileiro. E uma coisa importante para a gente começar logo a analisar, lembrar o seguinte, ó, que relevo, pelo amor de Deus, ó, relevo é a forma que a superfície possui. A superfície pode ser uma planície, pode ser um planalto, pode ser uma serra, pode ser uma depressão, pode ser uma chapada. Então é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. E também nós vamos falar da classificação do relevo brasileiro. E para a gente começar, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó. Esses dados aqui já é a primeira coisa importante que você precisa saber. Olha aí, ó. Altimetria ou hipsometria. Altimetria parece com o quê? Altimetria lembra altitude. Altitude é quanto um lugar está acima do nível do mar. Então vamos analisar aqui esse gráfico rapidinho para a gente começar a ter noção sobre o relevo brasileiro. Observa o gráfico e você vai ver o seguinte, olha, que aproximadamente aí 57% do território brasileiro tem de 0 a 200 metros de altitude, ou seja, mais da metade do relevo brasileiro não ultrapassa mais de 200 metros. Então, se a maior parte do território brasileiro, a altitude ali não passa de 200 metros, quer dizer que o relevo brasileiro é alto ou baixo? Vá deduzindo aí, certo? Uma outra coisa, vamos pegar aqui mais um exemplo, ó. 40% do território brasileiro, 40% do território brasileiro tem entre 200 e 900 a 900 metros de altitude e apenas 3% do território brasileiro, apenas 3% do território brasileiro está acima de 900 metros. Então essa é a primeira coisa importante para você saber, é que o relevo brasileiro possui uma baixa altimetria. O relevo brasileiro possui uma baixa altitude, uma baixa hipsometria. Dá imagens, algumas imagens aqui desse relevo brasileiro para você começar a se apropriar mais do conteúdo. Olha só. Olha só que bonitinho essa imagem. Certo? Olha aqui, ó. Você observa que o relevo brasileiro é praticamente aplanado. Certo? A gente depois vai entrar em mais detalhes. Eu quero chamar a atenção para essa forma de relevo aqui, ó. Essa forma de relevo que você está observando aqui, nós chamamos ela de Inselbergues ou Morro Testemunho. Se você fizer um esforço, você vai observar que esse relevo, na verdade aqui, ó, era uma coisa só. A parte mais alta desse relevo vinha até aqui. Mas o processo de desgaste da rocha, que nós chamamos de intemperismo, foi fazendo com que essa rocha, as partes mais frágeis dessa rocha, se fragmentassem. Então, o que foi que aconteceu? Esse espaço que você não tem rocha aqui na mesma altitude, toda essa rocha foi desgastada pelo intemperismo. Isso aí nós também chamamos de Inselbergues ou então Morro Testemunho. Por que testemunho? Porque você vê que na verdade isso aqui, ó, antigamente, há milhares de anos, era uma coisa só. Esse Inselbergue, esses Morro Testemunho, eles são muito comuns em áreas de clima árido
e também de clima semiárido, como é o caso do sertão nordestino. Por sinal, essa foto aqui é de um morro testemunho que nós encontramos aqui no estado da Paraíba, para ser mais preciso, ali entre Santa Luzia e Patos, tá certo? Então, tá aqui uma coisinha importante para você guardar. Eu não me lembro de ter visto isso ainda na prova do Enem, então fica a minha dica. Outra coisa que é comum no estudo da geografia, quando se fala do relevo. Professor, quais são os pontos mais altos do Brasil? Então vamos mostrar aqui quais são os pontos mais altos do território brasileiro. Aqui você tem os 11 principais pontos mais altos do território brasileiro. Logicamente que nós não precisamos saber decorado quantos metros de altitude tem cada pico desse, cada cume desse. Nós temos que ter a noção onde é que eles estão, como, por exemplo, nessa imagenzinha que eu vou falar aqui, ó. Ficou mais fácil agora, não ficou? Olha só que bonitinho. Observando esse gráfico aqui, você vê logo o seguinte, ó, que o ponto mais alto do Brasil é o chamado Pico da Neblina. O Pico da Neblina está no estado do Amazonas. Ele tem aí aproximadamente 2.995 metros de altitude. Não chega nem a 3.000 metros de altitude. Se você depois for pesquisar em outros livros, na internet, você vai ver diferentes medições. Por que isso acontece? Primeiro, pelo aparelho que se utiliza e depois pelo próprio desgaste do relevo, tá certo? O segundo ponto mais alto do Brasil que você observa aqui, ó, é o Pico 31 de Março, localizado onde? Localizado também no estado do Amazonas. Esse pico aí, ele tem 2.974 metros de altitude. A coisa mais importante que eu vou lhe dizer é o seguinte: a gente já viu, a primeira coisa importante, que o relevo brasileiro possui uma baixa altitude. E a segunda coisa realmente importante para você saber é que as maiores altitudes do território brasileiro são encontradas na região norte. Deixe isso claro na sua cabeça. As maiores altitudes do território brasileiro são encontradas na região norte, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou mostrar mais um mapa que tem isso também. O terceiro ponto mais alto do Brasil, o chamado Pico da Bandeira. O Pico da Bandeira, que podemos encontrar lá nos estados do Espírito Santo e também em Minas Gerais. A altitude dele, 2.891 metros de altitude. Veja, o Brasil não tem nenhum dobramento moderno, que é outra coisa importante para você saber. Dobramento moderno é o relevo que surge devido ao movimento das placas tectônicas, tá certo? E aí, mais um ponto alto do Brasil. A gente falou agora do ponto do Pico da Bandeira. Vamos agora, ó, ao Pico da Pedra da Mina. Esse aqui também é encontrado em Minas Gerais e também no estado de São Paulo. Esse é mais baixo do que os outros. Ele tem 2.798 metros de altitude. Não precisa saber tudo isso de cor. Eu já estou encaminhando para o seguinte: a parte mais alta se encontra na região norte e a segunda parte mais alta você vai observar que nós encontramos na região sudeste, tá certo? E aí, o último ponto mais alto do Brasil, o Pico das Agulhas Negras, que é localizado lá no estado do Rio de Janeiro. Esse também mais baixo do que os outros, 2.790 metros de altitude. Portanto, a gente já está começando a entender o relevo brasileiro, que ele é um relevozinho baixo. Certo? Professor, e geomorfologicamente falando, quando nós falamos em placas tectônicas, onde é que está o território brasileiro? Aqui, ó, geomorfologicamente falando, nós estamos situados acima da placa sul-americana. Isso aí a gente sabe desde o ensino fundamental, né?
O Brasil está situado acima da placa sul-americana. Detalhe, ao lado da placa sul-americana nós temos a placa de Nazca. Nós temos a placa de Nazca. A placa de Nazca e a placa sul-americana, elas fazem um movimento que nós chamamos de subducção. Subducção, que é quando uma placa tectônica mergulha sobre a outra, certo? Eita, professor, quais são as chances da gente ter no Brasil terremotos fortes? Fortes, a chance é muito pequena. Por quê? Porque o Brasil não está localizado no encontro das placas tectônicas. O Brasil está situado no centro da placa tectônica. Os terremotos tradicionais que a gente conhece, que você já assistiu em filme, já viu reportagens sobre isso, eles acontecem no contato das placas, nas bordas das placas tectônicas. No caso do Brasil, a gente está aqui situado no meio da placa sul-americana, como a imagem está mostrando muito bem. Só que aí tem um detalhe, a placa de Nazca mergulha sobre a placa sul-americana, certo? Professor, o senhor pode aprofundar um pouco mais sobre essa questão dos terremotos no Brasil? Porque praticamente os livros não trazem muita coisa a respeito disso. Eu vou lhe mostrar agora alguns dados, na verdade, que saiu na revista Veja do ano de 2008. Na revista Veja, no ano de 2008, o Brasil tinha tido um terremotozinho um pouco mais sério. E aí a revista trouxe um histórico dos terremotos no Brasil, que eu vou lhe mostrar aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Nos últimos 10 anos, no caso, aqui, fonte 2008. De 1998 até o ano de 2008, o Brasil teve 5.000 terremotos. Em 10 anos, de 1998 até 2008, o Brasil teve 5.000 terremotos. Professor, e como a gente não sabe disso? E como eu não escutei falar nisso? É simples, porque geralmente a gente só tem notícia dos terremotos quando eles causam destruição ou pânico, pavor. Mas a terra treme toda hora. Na semana que a reportagem aqui está mostrando para você, a reportagem que foi aí da revista Veja, ela está mostrando o seguinte: a quantidade de terremotos que nós tivemos no mundo. Nenhum desses terremotos, exceto do Brasil, foi noticiado, porque esse terremoto no Brasil causou o quê? Causou medo, causou pânico. Então vamos analisar os principais tremores de terra no Brasil. Veja só, em 1955, você teve um tremor que atingiu o estado do Mato Grosso. Um tremor de 6,2 na escala Richter. Professor, causou muita destruição? Não. Mas a galera sentiu a terra tremer. Por que não foi tão danoso? Porque, na verdade, nós estamos no centro da placa sul-americana, certo? Também, ó. Mas em 1955, nós tivemos um tremor de terra, 6,1 graus na escala Richter, que atingiu principalmente o Espírito Santo. Veja, são terremotos que, se acontecesse nas áreas que estão no contato das placas tectônicas, muito possivelmente seria mais danoso. E aí, mais um terremotozinho, esse de 2008, que a revista Veja falou muito bem na época, que vai ser um terremotozinho que vai ter 4,9 graus na 4,9 na escala Richter. Uma coisa importante. Em 2008 foi registrado o primeiro caso de morte no Brasil, em Minas Gerais. Uma casa que eu acredito que até o assopro do lobo mau iria derrubar, caiu em cima de uma criança. Então nós já temos o primeiro caso de mortes por terremotos no Brasil. E aqui do lado eu coloquei mais alguns terremotos que nós já tivemos ao longo do Brasil. Professor, existe alguma causa para esses terremotos?
A gente vai discutir isso. Mas antes eu quero lhe deixar relativamente preocupado, relativamente preocupada. Essa tem que ser sua preocupação. Os estudiosos da Universidade Federal de Minas Gerais, eles detectaram que o Brasil possui 48 falhas geológicas. A placa tectônica que o Brasil está situado em cima, que é a sul-americana, eles detectaram que ela tinha 48 rachaduras, 48 falhas geológicas no território. E é curioso porque é praticamente nessas áreas onde tem as rachaduras que nós encontramos leve tremor de terra. E aqui no slide eu coloco vários estados onde existem essas rachaduras. Você observa aí estados da região norte, como por exemplo o Acre, o Amazonas, o Pará, estados do Nordeste também, como o Maranhão e também o Piauí. Você encontra determinadas rachaduras no território. O próprio Rio Grande do Norte, na cidade de João Câmara, lá de vez em quando treme a terra, certo? Lá existe uma falha geológica, uma rachadura na placa tectônica que eles batizaram de falha de Samambaia, tá certo? E aí você vai vendo também que existem falhas geológicas no sul do Brasil e também algumas na região do centro-oeste e também da região sudeste. É por aí que geralmente acontecem os leves tremores de terra. Tem alguns que estão criando teorias, só que são teorias ainda não comprovadas. Então, quero que você destaque o seguinte. Professor, quais são as possíveis causas para o tremor de terra no Brasil? Isso aqui, ó. Anota isso aqui, ó. Tremores de terras no Brasil. Quais são as causas? Primeira causa é essa que eu mostrei para você. Primeira causa, as falhas geológicas, as pequenas falhas geológicas, as pequenas rachaduras na placa sul-americana. Uma segunda causa, lembrar aqui que são teorias ainda não comprovadas, é porque existe a extração de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás. Eles estão começando a desconfiar e tentando elaborar uma teoria sobre isso, que quando se tira petróleo, carvão e gás de determinadas áreas, a área começa a ter determinados tremores de terra, certo? Inclusive, isso acontece mesmo, tanto é que agora, hoje em dia, quando eles tiram, por exemplo, aí o petróleo ou o gás natural, eles começam a colocar tipo um cimento cola no espaço que eles deixaram o vazio, que é para poder preencher aquele espaço. Uma outra coisa é isso aqui. Sim, professor, eu já ia esquecendo aqui, eu quero dizer o seguinte também. A Petrobras, ela vai pagar alguns milhões de dólares para saber se a gente tirar o petróleo do pré-sal, se pode provocar terremotos ou não. Na aula que a gente for falar do pré-sal, eu vou mostrar os dados direitinho. Então, como eu estava dizendo, a Petrobras vai gastar alguns milhões de dólares para fazer um estudo sísmico e compreender se chegar lá na profundidade de 7, 8 quilômetros, será que tem algum perigo de mexer na placa tectônica e ter terremoto? Lembrar que a maior parte do petróleo brasileiro é no mar. E no mar acontece um terremoto que gera uma tsunami. Não estou assustando ninguém. Na verdade, é como eu disse aqui, são teorias ainda não comprovadas, tá certo? E também a retirada da água dos chamados aquíferos que nós já estudamos na aula de geografia do Brasil, quando falamos de biomas e também quando falamos da região norte, tá certo? Então, estão aí as principais causas para os terremotos no Brasil. Chegamos ao que interessa. Essas características que geralmente mais são importantes nas nossas atividades, nos vestibulares, no próprio Enem. É disso que você precisa saber. A gente contextualizou e agora chegou no detalhe. Primeira coisa, o relevo brasileiro é de formação geológica antiga. O relevo brasileiro começou a ser formado ainda na era do pré-cambriano, ou seja,
há 4,5 bilhões de anos. O que significa dizer o seguinte, que esse relevo brasileiro ele já foi muito desgastado pela erosão e também pelo intemperismo. Guarda isso aqui, ó, erosão, desgaste do solo, intemperismo, desgaste das rochas. E aí existem diferentes tipos de erosão, diferentes tipos de intemperismo. Então, professor, o que é que tem em comum? Intemperismo e erosão, desgaste. Então, tanto a erosão quanto o intemperismo vão rebaixar o relevo brasileiro. Portanto, por isso que eu disse lá no começo da aula, o relevo brasileiro possui uma baixa altitude, o relevo ele é rebaixado. Professor, como é que eu vou saber que um relevo é moderno ou antigo? Daqui a pouquinho eu vou lhe dar alguns exemplos sobre isso. E outra coisa que a gente pode concluir do que a gente estava estudando é que o nosso território é tectonicamente estável. O território brasileiro é tectonicamente estável. Apesar de raramente acontecer algum terremoto, ele é tectonicamente estável. A possibilidade de acontecer um terremoto muito grande aqui é muito, mas muito difícil mesmo. Certo, pessoal? Se ligue nessas características, porque são elas que realmente importam, certo? Outra coisa que a gente precisa saber, ao longo da história brasileira, quais foram os geógrafos, o pessoal da geomorfologia que estudou o nosso relevo? Como é que eles classificam o relevo brasileiro? Que é isso que a gente vai analisar a partir de agora. O primeiro a estudar o território brasileiro, o relevo brasileiro, foi esse camarada aqui, Haroldo de Azevedo. Haroldo de Azevedo, ele vai ser praticamente o primeiro, como eu estava dizendo antes. Ele era geógrafo e também geomorfólogo, né? Ele era formado em geomorfologia. Ele era professor da USP. E ele vai fazer um trabalho estudando o relevo brasileiro, e esse trabalho ele publicou em 1949, certo? 1949. Preste atenção, 1949, em termos de tecnologia, a gente não estava tão avançado aqui, principalmente nessa área sísmica. No Brasil, não. Então ele vai estudar o relevo brasileiro. E ele vai ser o primeiro, praticamente, a classificar o nosso relevo. Então, coloca isso aí no seu caderno, a classificação do relevo brasileiro. A classificação do relevo brasileiro, segundo quem? Segundo Haroldo de Azevedo. Essa é uma classificação muito simples. Basta dizer para você que ele usou um critério só. Para poder estudar o relevo brasileiro, o critério que ele vai usar vai ser o critério da altimetria. Da altitude, da hipossometria. Certo? Então, segundo Haroldo de Azevedo, o Brasil só possui duas formas de relevo, que são as planícies e os planaltos. É muito simples. Para Haroldo de Azevedo, o que são as planícies e o que são os planaltos? Os planaltos são as áreas situadas acima de 200 metros. Então, qualquer área, independente do formato em si, qualquer área que tivesse acima de 200 metros era planalto. Qualquer área que tivesse abaixo disso era planície. Então, segundo Haroldo de Azevedo, lá nos anos 50, o Brasil só tinha duas formas de relevo, planalto e planície. Planalto, mais de 200 metros, planície, menos de 200 metros. E aí ele vai dizer que o Brasil tem 8 unidades de relevo, que são essas que eu coloquei nesse mapinha aqui, ó. Pronto. Planalto das Guianas, que era aquilo que eu estava dizendo lá no começo da aula. As maiores altitudes do Brasil são encontradas aqui no Planalto das Guianas, ou, segundo alguns gostam de dizer, Planalto das Guianas, certo?
Então você tem o Planalto das Guianas, o Planalto Central e você tem também o Planalto Atlântico, certo? E o Planalto Sul ou Planalto Meridional. E aí você vai ter também as chamadas planícies. Lembrando que os planaltos, para eles, são as áreas que têm mais de 200 metros. As planícies têm menos de 200 metros. Então você tem aqui a planície amazônica, certo? Você tem também a planície do Pantanal e a chamada planície costeira. É uma divisão realmente muito simples, dividida apenas em planaltos e planícies. Resumindo, numa fotografia, o que ele estava dizendo era isso. Só isso. Planaltos, 200 metros para cima, planícies, 200 metros para baixo. Essa foi a primeira classificação do relevo brasileiro. Simples. Aí o tempo vai passando. Em 1958, um outro geógrafo e também formado em geomorfologia e ambientalista, um camarada chamado de Aziz Absaber, vai estudar o relevo brasileiro e vai fazer uma nova classificação.